Futebol ilimitado, o ano acabou para a seleção brasileira nesta terça-feira, com a vitória de 3-0 diante da Coreia do Sul, né? Gols marcados pelo Paquetá, pelo Felipe Coutinho, um gol de falta depois de 4 anos e 8 meses, não, 2 meses, perdão, 4 anos e 2 meses sem gol de falta, e o terceiro gol da partida marcado pelo lateral Danilo. E a seleção sai nesse ano de 2019 com um saldo que fica entre o negativo e o positivo, né? Porque apesar do título da Copa América 2019, a Copa América brasileira, né? O Brasil terminou o ano ali com uma sequência de 5 jogos sem vitória, que foi arrematada exatamente nessa partida diante da Coreia do Sul. O saldo, mesmo entre positivo e negativo, ele traz um retrato do que é atualmente o futebol brasileiro. Um futebol na medida entre o bem jogado e o resultado, né? Não consegue sair desse meio termo. O Brasil não consegue praticar um futebol adequado à sua história. Infelizmente, essa é a realidade atual. A questão que vem batendo muito na cabeça, né, dos torcedores: será que vale a pena dar sequência ao trabalho do Tite? Será que o Brasil já não chegou no seu limite na questão técnica e tática do que pode o treinador gaúcho apresentar? Tem uma série de questões que a gente pode conversar. A principal, talvez seja a estrutura de jogo. O Brasil vem jogando já há algum tempo, né, com 3 homens no meio campo e 3 de ataque, alternando alguns homens de meio campo com os de ataque, etc, etc, etc. As peças vêm passando aí por uma reformulação, né? Desde a Copa do Mundo do ano passado, alguns jogadores ganharam posição, como é o caso do Arthur, como é o caso do Renan Lodge, né, que é a nova atração da seleção brasileira, jogador do Atlético de Madrid, ex-Atlético Paranaense aqui no Brasil. O próprio Richarlison também é uma figura que vem ganhando espaço. Alguns jogadores vão conseguindo, nesse rodízio de jogadores, né, ganhar alguma condição de possíveis titulares, como é o caso do Lucas Paquetá, que apesar de não ter saído com uma boa impressão na partida contra a Argentina, nesse jogo já contra a Coreia do Sul, conseguiu trazer algo de produtivo, algo de positivo já para o meia do Milan, ex-Flamengo, Lucas Paquetá. O jogo do Brasil contra a Coreia do Sul, na verdade, ele tem 2 recortes. O primeiro recorte é o pós-gol do Brasil, né? O primeiro gol do Brasil sai ainda muito cedo no jogo, o gol de cabeça do Paquetá, e depois o Brasil passa por uma série de problemas na partida, tentando reconduzir o jogo a seu favor, ter o domínio, a posse de bola. O Brasil não consegue tocar a bola, erra muitos passes, né? Algumas saídas de bola equivocadas, e um sufoco por parte da Coreia do Sul ali, capitaneada pelo Son. Depois que o Brasil consegue, numa jogada do Fabinho, arrumar uma falta, e na conclusão dessa falta sai o gol do Coutinho, o Brasil consegue botar o jogo à sua característica. Os 2-0 realmente incomodaram muito a Coreia do Sul, e o Brasil, tocando a bola, conseguiu administrar resultado. Com a grande partida do Lodge, no terceiro gol, conseguiu ali um cruzamento difícil já no segundo tempo para o Danilo fazer o terceiro gol e matar o jogo, e a partir dali o jogo ficou a banho-maria, né? Afeição para a seleção brasileira. Só que esse período, do primeiro gol até o segundo gol, me chamaram a atenção negativamente, porque o Brasil ele tem tido dificuldade para conduzir essa bola na maioria dos jogos. Tem sofrido com a falta de tranquilidade para sair jogando, tudo mais, tudo menos. A defesa do Brasil, talvez nesses amistosos, tenha sido provada no seu limite. A tentativa agora de colocar o Éder Militão como titular do Tite é uma tentativa louvável, afinal é o treinador vendo que a sua defesa precisa de alguns parafusos para voltar a funcionar. Mas, no geral, alguns aspectos desse jogo tendem para os dois lados, né? Para o lado negativo e para o lado positivo. A impressão pode não ter sido das melhores, mas no mínimo o Brasil sai aí com 50% favoráveis para a próxima temporada com o treinador, né? Com o Tite. Novamente digo, eu entendo quem questione a seleção brasileira, mesmo com o título da Copa América. Ela tem todos os motivos para isso. Afinal, é só você ligar a televisão e ver um jogo de uma seleção europeia que você percebe uma clara diferença, né? Não na qualidade técnica dos atletas. Afinal, o Brasil, como sempre, né, tem aí um bom cardápio, né, de jogadores para poder utilizar a seleção brasileira. Mas o que vai chamando a atenção é exatamente a falta de repertório,
a falta do algo a mais, que o Brasil em toda a sua história sempre teve, sempre possuiu, e por isso sempre foi muito forte nas competições. Que o Brasil vai chegar na próxima Copa do Mundo, eu não tenho nenhuma dúvida, pode ser com o Tite ou com qualquer um outro. A realidade é que o ano de 2019 mostra para o Brasil que ele ainda precisa evoluir para chegar numa futura Copa do Mundo, ou até mesmo na próxima Copa América, que certamente será um pouco mais competitiva, afinal as seleções de menor impacto estão crescendo, com um pouco mais de cardápio, né? Um pouco mais de condições para poder chamar a atenção, os olhares do mundo de volta para o Brasil. Já faz um tempo que o Brasil não consegue ter uma performance que o credencie mesmo, né, o coloque como um dos favoritos a chegar à Copa do Mundo como futuro campeão. É isso aí, galera. Esse é o Futebol Ilimitado. A gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que esse fim de semana tem a decisão da Libertadores da América e o Futebol Ilimitado vai trazer uma cobertura especial para você, tá certo? Aquele abraço, galera!